Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. A Star Plus adicionou ao seu catálogo um filme recente, que foi lançado em 2023, que é a cinebiografia do Joseph Bologne, um compositor, violinista, esgrimista, acima da média, um prodígio que viveu na França aproximadamente no século XVIII, né? Na época da Revolução Francesa. Ele era tão assim famoso na sua época e tão prodigioso que o segundo presidente dos Estados Unidos, o John Adams, escreveu que ele era o homem mais dotado, most accomplished man in Europe, na Europa, né? Infelizmente, nesse filme que está lá, o Chevalier, a gente aprende. Tudo bem, ele era dotado, só que a gente vai ter uma informação de um outro dote dele, e o filme deixa várias coisas sem contar. E tem um detalhe, que não é nada detalhe, é ironia minha, né? Esse cara era negro, na verdade mulato, como se dizia na época, porque o pai dele era um proprietário de fazendas francês, que estava nas Antilhas, no Caribe, e a mãe dele era uma escrava senegalesa. E aí o pai dele mandou ele estudar na França, numa prestigiosa escola em Paris. Imagina, então, o preconceito, né? Que a pressão que esse cara não sofreu e passou. Só que antes de comentar sobre esse filme, que é assim, é uma cinematografia que passa o tempo, dá para ver tranquilo, mas ela perde cada oportunidade que eu não acreditava. Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Então, assim, primeiro que o filme coloca ele deixa de fora tantos elementos interessantes da vida do Joseph e inventa coisas que são tão desnecessárias, tá? Por exemplo, abre com um confronto entre ele e o Mozart, que os biógrafos dizem que nunca existiu. Aí existe a rivalidade entre ele e um outro músico que existiu de verdade, o Gluck, compositor alemão, que nunca existiu. Para que precisa fazer isso? Sendo que, depois eu vou falar, ficou tanta coisa da vida dele, muito mais interessante do que está na cinebiografia, né, do que essa bobagem. E errinhos pequenos, né? Ele ficou longe da mãe durante décadas, no filme 20 anos, não sei o quê. Não, 2 anos depois que ele foi mandado para a escola, em Paris, o pai dele mandou a mãe de volta para a França, ele tinha um apartamento confortável e tal. Só que ele era negro, e aí o que acontecia? Logo no começo do filme, o pai dele, quando deixa ele na escola, diz assim, olha, você vai ter que fazer 2 vezes mais do que todo mundo. Isso é uma coisa que em 2023, a gente, que eu sou deficiente visual, né? A gente ainda sente isso e escuta relatos de negros de tal. Você tem que fazer 2 vezes mais para você ter a sensação de que você consegue ser aceito. Então esse menino passou por tudo isso. Então por isso que ele era tão assim, falava várias línguas tal. E acabou atingindo um lugar na sociedade, na corte da Maria Antonieta. Aí, quando você fala em Maria Antonieta, ela vai perder a cabeça, né? Ela foi guilhotinada, está perto da Revolução Francesa. Só que, assim, a trajetória do filme é que o Joseph descobre que essa posição dele é apenas um passeio turístico. Isso a mãe dele fala, que ele é deslumbrado pela posição dele, né? Ela fala, você é só um turista no mundo dos brancos. Só que o filme, o que ele escolhe retratar, além dessas coisas inventadas, casos de amor. Então ele tem uma competição, ele quer ser o chefe da ópera em Paris. Ele já é um cavaleiro, ele é um chevalier, mas ele quer que a Maria Antonieta... Gente, esses títulos eram dados pelo rei, não pela rainha. Oh, meu Deus! Mas enfim, ele quer que a Maria Antonieta, ela podia interceder por ele, né? Até mais sexy a Maria Antonieta. Mas enfim, se é uma biografia, devia ser mais atinente ao que acontece de verdade. Mas enfim, ele já é cavaleiro, mas ele fala para Maria Antonieta, eu quero ser o chefe da ópera em Paris. E daí, então, ela monta uma competição entre ele. Quem escrever a melhor ópera vai ganhar, entre ele e o Gluck. Isso nunca aconteceu. E aí, então, na montagem da ópera, ele tem um caso com uma mulher casada, com um duque, um marquês, lá não sei o quê. E antes a gente tinha aprendido que ele é bem dotado em outras coisas, né? E aí...
E aí você vê que, no final das contas, é um cara que vai cair na real, né? Vão acontecer algumas coisas, de que ele vai perceber que ele realmente é um turista lá, tá? Nessa corte francesa, tá? Então é assim, eu vou deixar o que aconteceu com a vida dele de verdade como spoiler, tá? Porque daí você decide se você quer ver o meu spoiler ou não. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, antes de fazer o spoiler. Ele é uma daquelas cinebiografias totalmente conservadoras que vai mostrar assim a ascensão e a queda, a tomada de consciência de uma personagem negra. Isso podia ter acontecido com qualquer pessoa, qualquer personagem, estou dizendo, né, gente? Qualquer personagem, em qualquer época, em qualquer lugar que tivesse uma sociedade racista, blá, 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 blá. Por isso que eu falo, parece que você está vendo uma cinebiografia qualquer, porque o que realmente diferenciou esse cara da vida real mal tá dito, sabe aqueles filmes que nos créditos finais aparece? Quando você lê o que aconteceu com ele depois, você vai falar, caraca, o que realmente interessava eles não colocaram no filme, o que daria um diferencial para essa personagem. Não está colocado no filme, tá? Então é assim, passa tempo, é bem produzido, é bem atuado, mas é, sei lá, um daqueles filmes de época que eu já vi 8 milhões, né? Tenho 56 anos, já vi tanto. Agora eu vou começar a sessão de spoilers, tá? Então, gente, é assim, ó. Esse cara, quando ele, né, a vaga lá na Ópera de Paris vai para o Gluck, não para ele se vira então contra Maria Antonieta, só que a gente vê que ele já está caído na corte e tal, é aquilo, né? Ele vai perceber que o lugar dele não era lá. E aí ele vai se virar contra, ele vai juntar essa Revolução Francesa. Ao final, depois escreve que tudo aquilo que ele fez contra a monarquia acabou não valendo nada, porque no filme todo eles falam de igualdade, de liberdade, os temas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, eu nunca sei a ordem desse negócio, né? Para ele não valeu nada, porque ele foi preso depois, inclusive pela própria ligação que ele tinha tido com a Maria Antonieta, ficou meses preso, e depois o Napoleão Bonaparte, ou seja, já não era mais né, já tinha tido a revolução, a nobreza já tinha caído, aquele governo, aqueles novos tempos que ele achava que traria igualdade e liberdade, fez com que o seu trabalho, o Napoleão Bonaparte lá conta que queria varrer o nome dele, mandou destruir a obra. Olha que coisa que essa cinebiografia perdeu como personagem. Como que essa personagem experienciou tudo isso? Por que não mostrou pra gente isso? Porque casos de amor, pegar lá a esposa do Marquês, que era casada e depois ela... Gente, quantos filmes não tem disso, de casos de amor? Agora, isso era outra coisa. É uma personagem real que lutou contra a monarquia, lá que ele achava que estava ajudando ele. Só que, se você for ver bem, a monarquia tratou ele não tão diferentemente, talvez até menos ruim, né, menos mal do que depois o governo que substituiu a monarquia. Porque, assim, provavelmente, se ele não tivesse querido lá ser o chefe da Ópera de Paris, não estou defendendo a monarquia, gente, não sou monarquista, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, talvez se ele não quisesse o cargo da Ópera de Paris, ele ia ficar lá, como miquinho amestrado deles. Também estou usando um termo do filme, gente, por favor, tá? Aí, quando os outros, lá, a Revolução assumiu o poder, liberdade, igualdade e fraternidade, nem isso teve. Né? Os caras prenderam ele e depois falaram, destrói o trabalho deles. Tanto é que, se você for ver, várias óperas que ele escreveu, acho que só uma sobreviveu intacta, porque houve um trabalho incessante, né, que já não era mais a monarquia no poder durante décadas, séculos, né, em que a obra dele foi sistematicamente esquecida. Então é um filme que inventou, assim, polêmicas que não existiram, né? Ele com Mozart, com Gluck, né? Inventou bobagens que não precisava inventar e focou numa historiazinha de amor que poderia ter sido, sei lá, filmes do Stephen Frears, Alegações Perigosas, eu fiquei lembrando, só daquele frufru de... Eu falei, meu Deus, que oportunidade perdida, né? Você podia ter um filmaço, mas você tem um filme
vai entender o que passa na cabeça desse povo, né? Eita, nós! Tchau!